Sabe, quando a gente olha para o livro dos números, a primeira impressão pode ser de uma lista meio cansativa de nomes e regras antigas. Mas, na verdade, o que a gente tem ali é o projeto detalhado de um dos maiores e mais ambiciosos empreendimentos da história. Vamos mergulhar nos detalhes para entender como essa nação foi literalmente desenhada. Pois é, essa era a pergunta que valia tudo. A pergunta monumental que Moisés e os israelitas tinham pela frente. Pensa bem, eles não eram um exército, nem uma sociedade formada. Eram uma multidão de ex-escravos, no meio do nada, no deserto do Sinai. O desafio era gigantesco, criar ordem a partir do mais absoluto caos. Então, para a gente entender essa história, vamos passar por 5 etapas bem claras. Primeiro, a ideia de formar uma identidade. Depois, como eles se organizaram com um censo. Em seguida, a construção de um acampamento sagrado, o estabelecimento de leis e, por fim, o começo da longa caminhada. A nossa história começa no 2º ano depois da saída do Egito. A liberdade tinha sido conquistada, isso era um fato. Mas, e agora? Ser livre era uma coisa, ser uma nação era outra bem diferente. Chegou o momento de transformar aquela massa de gente num povo de verdade, com estrutura, com propósito. E qual foi o primeiríssimo passo? Um censo. Mas olha, não era só para saber quanta gente tinha, não. A coisa era muito mais estratégica. O objetivo era duplo. Primeiro, criar uma ordem militar para garantir a sobrevivência e a conquista. E segundo, criar uma ordem social para que todo mundo pudesse conviver. Era fundar um exército e uma nação ao mesmo tempo. A ordem foi bem direta, bem clara. O censo era, antes de mais nada, um alistamento militar em massa. A vida no deserto e a futura conquista da Terra Prometida dependiam de uma força de combate que fosse organizada e, claro, quantificada. E o número que saiu daí, gente, é de cair o queixo. 603.550 homens prontos para o serviço militar. Isso dá uma dimensão do tamanho da operação. Não era um grupinho de nômades, não. Era, de fato, uma nação-exército se formando ali. E o mais interessante é quando a gente quebra esses números. A tribo de Judá era, de longe, a maior de todas. E isso não era só um dado demográfico, entende? Isso já estabelecia uma hierarquia de poder, de liderança entre as tribos. Uma dinâmica que, aliás, a gente vai ver ecoar por toda a história de Israel. Mas, espera aí, tinha uma tribo que ficou de fora dessa conta. A tribo de Levi. Eles não foram contados para a guerra. Por quê? Porque a função deles era outra, completamente diferente, mas absolutamente central para a identidade daquele povo: cuidar do tabernáculo. Ok, então os números estavam organizados, a estrutura militar definida. Mas e o espaço físico? Imagina só como organizar um acampamento com mais de 2 milhões de pessoas para viver e se mover de forma ordenada no deserto. A resposta estava num projeto, num design meticuloso. No coração de tudo, no centro de tudo mesmo, estava o tabernáculo. E ele não era só uma tenda, era considerado a própria presença de Deus no meio do povo. Toda a vida da nação, literalmente, girava em torno dele. O lugar de cada pessoa era definido pela distância desse centro sagrado. E a organização em volta dele era genial. Os levitas, aqueles que não iam para a guerra, formavam um anel de proteção imediato. Cada clã tinha seu lugar certinho, com Moisés e os sacerdotes bem na entrada principal, a leste. A função deles era essa: proteger o que era sagrado do mundo profano. E aí, em volta desse anel de proteção, vinham as 12 tribos, acampadas numa formação precisa, como uma cidade móvel gigante, organizada em 4 grandes blocos. Cada tribo com sua bandeira, seu lugar fixo. Judá, a tribo mais forte, ficava a leste, sempre na frente. Era uma demonstração visual de ordem e de poder. Certo, o acampamento está organizado, todo mundo sabe o seu lugar. E agora? Faltava a ordem social e espiritual. Era preciso criar as regras do jogo, leis para manter a pureza, a santidade e a união dentro daquela comunidade enorme. Um exemplo muito curioso disso é o voto de Nazireu. Era um jeito de qualquer pessoa, homem ou mulher, ter uma devoção pessoal mais intensa, se quisesse. Seguindo regras bem estrictas, tipo não beber vinho ou não cortar o cabelo, a pessoa se consagrava a Deus por um tempo. Isso mostra que o sistema tinha espaço para a fé individual fervorosa, dentro da estrutura de todo mundo. E para cimentar essa identidade espiritual, foi instituída a bênção sacerdotal,
que não era uma oração qualquer, não. Era um pronunciamento oficial, quase um mantra nacional. A primeira parte já começa com a base de tudo, proteção e cuidado. A segunda parte vai além, pede a presença e a graça divina. Essa imagem do rosto brilhando é um símbolo de favor, de bem-querer, sabe? É a busca por um relacionamento próximo, não só uma proteção de longe. E a bênção termina com o maior desejo de todos, a paz. E aqui, paz não é só ausência de guerra. É um bem-estar completo, plenitude, harmonia. Essa bênção repetida sempre virou um pilar da identidade e da esperança daquele povo. Então, vamos lá. Censo feito, acampamento organizado como relógio, leis estabelecidas, a nação estava pronta. Depois de mais de um ano parados ali no Sinai, finalmente chegou a hora de começar a jornada rumo à Terra Prometida. Mas ninguém simplesmente pegava suas coisas e saía andando, não. Era uma operação militar super organizada. Uma nuvem sobre o tabernáculo dava o sinal. Trombetas de prata soavam o chamado e as tribos marchavam na mesmíssima ordem em que acampavam, com a bandeira de Judá sempre lá na frente. Era a ordem em movimento. Só que todo esse plano perfeito, toda essa ordem, bateu de frente com a realidade humana. E bateu rápido. 3 dias depois de começarem a andar, o povo começou a reclamar. Reclamar da comida, dizendo que sentiam falta do Egito, o lugar onde eles eram escravos. E essa reclamação não passou batido. A resposta foi dura e imediata. A ordem social que foi planejada nos mínimos detalhes se mostrou frágil. Um fogo divino apareceu na borda do acampamento. Um sinal bem claro de que a desunião e a ingratidão podiam colocar todo o projeto a perder. Então, olha só que paradoxo. Por fora, uma nação perfeitamente organizada. Um projeto incrível. Mas por dentro, o coração do povo já estava vacilando. A grande questão que ficou pairando no deserto foi essa. Essa estrutura toda conseguiria sobreviver à desordem que vinha de dentro dos próprios corações?